O assunto da aula de hoje é tecidos vegetais. Vamos lá. Para falar dos tecidos vegetais, nós vamos iniciar conhecendo os tecidos meristemáticos. Os tecidos meristemáticos são aqueles que ainda não têm sua diferenciação completa, ou seja, tem pouca diferenciação. E neles, as divisões celulares são constantes e ficam restritas em partes especiais, com pouca diferenciação, que são conhecidas como meristemas. Ou seja, estão atreladas ao crescimento de órgãos, à expansão, seja de partes caulinares ou da raiz, por exemplo. Para falar de divisão celular, já que é uma das características principais dessas células do tecido meristemático, já que elas estão em constante divisão, é preciso diferenciar os planos de divisão possíveis. Nós temos em vermelho o plano anticlinal e em azul o plano periclinal. Vejam a diferença nesse esquema. Em azul, nós observamos que o eixo de divisão é perpendicular à orientação celular, portanto, adiciona camadas de tecidos conforme o meristema está ativo. Já o plano de orientação anticlinal, em paralelo ao eixo celular, então, conforme essas divisões ocorram, vai acrescentar superfície no órgão, na estrutura, onde nós encontramos o meristema com este plano de divisão. Aqui na figura nós temos regiões onde nós vamos encontrar tecidos meristemáticos na porção caulinar, ou seja, nas conhecidas gemas. As gemas axilares, por exemplo, concentram grandes divisões celulares, tecidos com pouca diferenciação, que posteriormente vão formar folhas, ramos foliares ou mesmo ramos reprodutivos, se for o caso. Aqui nesta terceira figura nós temos também mais um exemplo de porção com tecido meristemático, que é a porção do ápice, a gema apical, caulinar, aqui destacada. Nós temos aqui células em divisões anticlinais e periclinais, como nós já conhecemos, promovendo a expansão caulinar, a formação de ramos reprodutivos ou vegetativos, conforme o caso. Essas siglas correspondem a alguns dos tecidos vegetais que nós vamos conhecer mais à frente. Quais são as características das células meristemáticas que compõem esse tecido meristemático? São estas: células geralmente com paredes finas, citoplasma abundante, núcleo grande, vacúolos ausentes ou pequenos. Bom, aqui nesta micrografia fornecida de microscópio eletrônico, nós percebemos uma célula com características com pouca diferenciação. É uma célula de tecido meristemático. Observem as características peculiares dela. Ela tem um núcleo na posição central e grande, que está atrelado a essa grande atividade metabólica destas células que estão em constante divisão. Posteriormente, nós temos vacúolos pequenos e numerosos, que caracteriza essas células jovens em diferenciação. Já a célula madura é o contrário. Geralmente é um único vacúolo que ocupa cerca de 70% a 80%
do citoplasma. Percebam também a porção de citoplasma abundante e a parede celular fina, delgada. Quanto à classificação dos meristemas. Os meristemas podem ser classificados quanto à origem em meristema primário ou meristema secundário. Vamos perceber a diferença. O meristema primário deriva diretamente das células embrionárias, enquanto o meristema secundário desenvolve-se a partir de tecidos adultos já diferenciados. É um caso em que ocorre uma desdiferenciação. O tecido adulto passa a ter atividade celular, passa a se dividir novamente, como um caso de totipotência. Quanto à posição, podemos classificar os meristemas vegetais em meristema apical, acompanhem aí. Se apical, a posição, claro, é no ápice de caules e raízes. Lembramos que nós temos meristemas nas porções radiculares também. E é responsável pelo crescimento em comprimento do corpo vegetal. Aqui na figura, meristema apical na ponta da raiz, que fica protegido pelaquela estrutura conhecida como coifa. E aqui, meristema apical na ponta do caule, que geralmente é protegido por folhas conhecidas como catáfolos e apresenta substâncias com carboidratos, exemplos mucilagens, fazendo a proteção destas células que estão em constante divisão. Vamos lá então para a letra B, meristema lateral. Nesse caso, ocorre desenvolvimento em paralelo à circunferência do órgão vegetal, ou seja, as camadas de tecidos acrescentadas vão se posicionar nas laterais dos tecidos já pré-existentes, aumentando a circunferência, aumentando o diâmetro da estrutura vegetal. Imaginem os caules. Aqui, por exemplo, é um esquema de estrutura caulinar com atividade de meristema lateral. Nós temos uma circunferência de xilema, circundada por floema. Nós temos um exemplo de meristema lateral, que é o câmbio, que é formado a partir dessas regiões de células próximas ao floema. E a atividade desse câmbio vai promover o crescimento horizontal, esse crescimento para os lados característicos desse meristema lateral, que são as porções de células da chamada periderme, que, conforme nós veremos mais à frente, também promove esse crescimento em lateral horizontal, que consequentemente resulta no engrossamento de caules e de raízes também, é importante destacar. Já o terceiro tipo de meristema é o meristema intercalar. É a parte do meristema apical que foi separada do ápice por regiões de tecido mais maduro durante o crescimento da planta. Característico de caules do tipo colmo. Basta lembrarmos do bambu e da cana-de-açúcar. Aqueles nós e entrenós bem marcados correspondem a regiões de células em diferenciação, em atividade celular. Então, o meristema apical, por sua vez, foi separado do ápice por regiões de tecidos maduros, e eles continuam a sua atividade separadamente, formando ramos, que eventualmente nós observamos nessa espécie de gramínea que é o bambu.
Sobre a estrutura dos meristemas apicais, nós devemos conhecer especialmente as suas regiões. Atenção! Bom, a primeira região é conhecida como promeristema. Essa região é formada pelas células iniciais apicais, ou seja, aquelas células mães e suas derivadas que foram oriundas dessas divisões celulares anticlinais e periclinais e vão se depositando, aumentando, conforme o caso, superfície ou camadas celulares nesta região apical. Aqui nós temos o exemplo do ápice caulinar, primórdio foliar protegendo, aqui a região do promeristema, com essas divisões celulares intensas. Lembramos que nós temos uma porção conhecida como túnica, que é a porção mais externa, formada por duas camadas, geralmente, conhecidas como L1 e L2. Esse L vem do inglês camada, que é traduzido como layer para o inglês. E conforme essas camadas vão sendo adicionadas por divisões celulares, nós temos a expansão do tecido, aqui mostrada pelas setas, contribuindo para a formação desse meristema periférico. E abaixo dessas duas camadas, L1 e L2, nós temos a região do corpo, que é considerada a camada 3, a camada L3, onde também há deposição de células novas a partir dessas divisões das células iniciais. Portanto, dizemos, promeristema é formado por túnica e corpo. Bom, passando para a zona meristemática, que também faz parte da estrutura do meristema apical, esta pode ser subdividida em protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Bom, a protoderme é formada por tecido meristemático que dará origem à epiderme. O procâmbio, por sua vez, é formado por tecido meristemático que dará origem ao floema e xilema. E o meristema fundamental vai originar a região do parênquima, colênquima e esclerênquima. Bom, e o que isso quer dizer? Parênquima corresponde ao tecido adulto de preenchimento vegetal. Já os tecidos colênquima e esclerênquima são os tecidos adultos referentes à sustentação do corpo vegetal. Bom, nesta figura nós temos a disposição dessa zona meristemática na porção apical. PM nós já sabemos que corresponde ao promeristema, onde nós temos a túnica e o corpo, essas células iniciais apicais. Aqui nós temos a região dos primórdios foliares fazendo a proteção. Essa ponta de seta nessas regiões próximas ao promeristema correspondem à região do conhecido procâmbio, os cordões vasculares que vão passar por aqui. Na seta fina, circundando toda a estrutura do meristema apical, nós temos protoderme, claro, que vai formar a epiderme futuramente. O tecido de revestimento fica na porção mais de fora. E na região central nós temos o meristema fundamental, vai originar tecido de preenchimento, de sustentação, então tem que ter essa posição mais externa, facilita nosso estudo se pensarmos assim. E aqui, nesta seta, nós temos a parte da gema axilar em formação.
Bom, nós vimos a estrutura do ápice caulinar, vamos passar para a estrutura do ápice radicular, que está aqui. Também tem essas regiões típicas da zona meristemática. Bom, nós temos o meristema fundamental nessas porções próximas à periferia, mas na periferia, externamente, nós temos a protoderme, que vai originar tecido de revestimento, e mais internamente, região do procâmbio, que irá originar as células do tecido de condução, xilema e floema, portanto, internamente a essa região do ápice radicular. Aqui nós temos o promeristema e a coifa, essa estrutura em forma de dedal que protege essas células em divisão, nessas porções meristemáticas da raiz, protege contra o atrito do solo, conforme vai havendo a penetração da raiz no solo. Bom, vimos os tecidos meristemáticos. Agora chegou a vez de conhecermos os tecidos adultos. Vamos lá, então. Os tecidos que compõem o corpo vegetal adulto são tecido de revestimento, tecido de sustentação, tecido de preenchimento e o tecido de condução, é claro. Bom, então, sobre o tecido de revestimento, nós temos a epiderme e a periderme. Para os tecidos de sustentação, nós temos o conhecido colênquima e esclerênquima. Atenção para a grafia desses termos. O tecido de preenchimento ou fundamental, como também pode ser conhecido, é o parênquima. E os tecidos de condução são os conhecidos floema e xilema. Esses são os tecidos que fazem parte do corpo adulto das plantas. Bom, quanto ao tecido de revestimento, nós temos, claro, a região da epiderme. A epiderme é o tecido que reveste o corpo primário da planta. Geralmente é uniceriada, ou seja, formada por uma só camada de células. Porém, existem variações, é importante destacar. Nós temos epidermes pluriceriadas em alguns grupos de plantas. E são formadas, essas células da epiderme geralmente são células vivas, com pouco conteúdo citoplasmático, localizado parietalmente, flóculos bem desenvolvidos e geralmente aclorofilada, ou seja, sem cloroplasto. Vejam as figuras. Aqui nós temos um corte transversal na folha de uma espécie, mostrando a estrutura da lâmina, inclusive corada com azul de toluidina. A seta destaca a porção da epiderme que é uniceriada, ou seja, uma única camada que nós estamos observando aqui. Após a epiderme, nós temos os outros estratos da lâmina foliar, que são os tecidos de preenchimento, parênquima, associados à produção fotossintética. E nós temos também uma epiderme na face de baixo, que é uniceriada também para esta lâmina foliar. Aqui, nesta terceira figura, a epiderme pluriceriada, ou seja, formada por várias camadas de células. Inclusive, nós temos a presença de cristais, que são essas substâncias ergásticas encontradas em algumas células da epiderme. Essas estruturas esféricas aqui, que são os conhecidos cistólitos formados por carbonato de cálcio. Foi assunto de aula passada. Aqui para baixo, tecido de preenchimento e um feixe vascular belíssimo, com xilema e floema
e também fibras associadas. Aqui nesta primeira figura, essa dupla corresponde a regiões em vista em corte paradérmico da epiderme. São dois cortes paradérmicos que evidenciam a vista por cima dessas células, que tem essas paredes delgadas, como vocês estão vendo neste caso, e a presença de estômato, que parece mesmo uma boquinha. Esse termo vem do grego estômago, que quer dizer boca. Aqui embaixo também um corte paradérmico da folha, mostrando células mais quadráticas da epiderme em vista por cima e estômatos, dois estômatos, um aberto e outro fechado. Lembrando que os estômatos estão associados às trocas gasosas das plantas. No tecido de revestimento das plantas é importante destacar também uma substância lipídica, a cutina, que forma uma camada especial conhecida como cutícula. São estruturas que formam essa camada de ceras, de compostos lipídicos que ficam acima da epiderme, depositados acima das paredes celulares. Ou seja, nessa figura seria esse extrato laranja amarronzado lá em cima, essa faixa bem fina de lipídios depositados, que estão associados a evitar a perda de água por dessecação. É uma característica associada à sobrevivência no ambiente terrestre. Os órgãos aéreos geralmente apresentam cutícula para conferir essa proteção contra a desidratação. Aqui à vista dessas substâncias que compõem a cutícula, substâncias que compõem a epiderme vegetal, por microscopia de varredura. Então vejam que elas ficam depositadas, entrelaçadas entre as células, inclusive entre os poros dos estômatos. Aqui a disposição, como nós já falamos, nós temos a membrana plasmática, a parede celular formada por celulose, e acima da parede celular que encontra essa camada de cutina e ceras, que corresponde à cutícula. Tá? Pode ocorrer a deposição da cera epicuticular mais acima, formando essas irregularidades que são perceptíveis, melhor dizendo, na superfície celular, formando estriações. Observem que as moléculas de celulose podem penetrar e entrar em contato com a cutina e cera até um dado limite, como mostrado aqui em verde. Assim como cutícula e cera ficam bem próximas da região dessa cera epicuticular. Funções da epiderme quais são? Proteção mecânica, restrição de perda de água, trocas gasosas, reserva de água e produtos metabólicos. Quanto às estruturas especiais da epiderme, o que nós temos? Nós temos os estômatos, que são aberturas na epiderme limitadas por duas células epidérmicas especiais, que são as conhecidas células guardas, que lembram uma estrutura reniforme, tem um formato de rins, digamos assim, como vocês observam
nesta figura. São duas células guardas. E a partir da mudança da forma dessas células guardas, nós vamos ter a abertura e o fechamento estomático. Bom, aqui nós temos a fotomicrografia do estômago com as células guardas distendidas, promovendo a abertura do estômago. E essa abertura é conhecida como ostíolo. Bom, então entendam. Os estômatos são considerados um complexo formado por células guardas, aqui destacadas, ostíolo, que é a abertura, e um terceiro elemento, que são as células subsidiárias, ou seja, células que ficam próximas às células guardas, seriam as células vizinhas a essas células guardas, que geralmente têm um formato distinto das demais células epidérmicas da estrutura da planta. As outras células epidérmicas têm um padrão, formato, sinuosidade geralmente diferente das células subsidiárias, portanto elas recebem uma designação diferente. Assim como a sua função fisiológica está primariamente associada, segundo os estudos mais recentes, a essa abertura e fechamento dos estômatos. Então, ela está associada ao complexo estomático, por sua vez, e difere das demais células epidérmicas. Esse é um estômato, um complexo estomático visto num corte paradérmico. Aqui é um corte transversal, onde nós vamos observar as células guardas vistas lateralmente. E o que tem abaixo dessa região das células guardas geralmente é uma cavidade, que é conhecida como cavidade estomática. Vejam a deposição de cutina aqui bem presente, que também pode ocorrer inclusive nas células guardas. E aqui o formato meio de que feijões cortados, que lembra esse formato meio que reniforme das células guardas. Os estômatos, eles podem estar numa parte mais acima ou mais abaixo, num nível diferente das outras células da epiderme. Aqui, por exemplo, eles estão no nível mais abaixo. ES aqui é o estômato, EP são as outras células da epiderme. Mas pode variar, outros podem ficar mais acima, ou até mesmo no mesmo nível, dependendo da espécie. Agora, nós vamos conhecer os tipos de estômatos, que têm importância na classificação e identificação de espécies em nível anatômico. Nós vamos classificar os estômatos de acordo com o número e deposição das células subsidiárias. Nós temos aí os estômatos parasíticos, também conhecidos como rubiáceos, os estômatos ditos diacíticos, também conhecidos como cariofiláceos, os estômatos anisocíticos, conhecidos também como crucíferos, os anomocíticos ou ranunculáceos e, por último, os estômatos graminoides. Percebam, a diferenciação desses tipos é com base no número de células subsidiárias e a disposição das mesmas. O formato das células guardas também tem uma pequena implicância, como é o caso dos estômatos graminoides. Estes são fáceis de identificar, vocês não vão sentir dificuldade. Vejam só, aqui é uma micrografia da região da epiderme foliar das gramíneas. Observem que essa região escura corresponde às duas células guardas que estão aderidas umas às outras, porque esse estômato está
fechado. Observe um formato alongado e com as extremidades mais volumosas, que lembra aqueles pezinhos de academia, que são conhecidos como halteres. E, por conta disso, esses estômatos receberam essa designação em forma de halteres e são típicos das gramíneas, do grupo das gramíneas, esses estômatos com este formato, que corresponde, portanto, aos estômatos graminoides. Estômatos graminoides é quando nós temos células guardas em forma de halteres, não esqueça. Tá aqui, ó. Geralmente eles ficam enfileirados. Um aqui, outro aqui, e todos com esse formato de pezinho de academia, que são os halteres. Essa faixa aqui mais escura é a porção de tecido vascular, lembrando que gramíneas são paralelinérveas, então formam essas nervuras aqui em paralelo, que vocês estão observando. As demais células são da porção da epiderme, um pouco as sinuosidades. Essas células mais arredondadas, próximas às células guardas, são as subsidiárias. Agora, atenção. Vejam só. Aqui é um estômato parasítico. Por quê? Como nós vamos classificar um estômato em parasítico? É só observar se a célula subsidiária está paralela à abertura do estômato. Então, nós vemos aqui a abertura nesta orientação e as células subsidiárias também estão nesta orientação. Estômato, então, parasítico. Outro tipo, também fácil de classificar, é o tetracítico. Basta você contar o número de células subsidiárias. Vejamos, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 células circundando as células guardas. Então, neste caso, o estômato é considerado tetracítico. Diacítico. Como nós vamos descobrir se um estômato é diacítico? Basta você observar a abertura do estômato e a disposição das células subsidiárias. Aqui a disposição das células subsidiárias é perpendicular à abertura do estômato. Logo, a classificação é estômato diacítico, perpendicular à abertura do estômato. Células subsidiárias perpendiculares à abertura do estômato. Próximo tipo anisocítico. Nós temos 3 células subsidiárias geralmente, sendo que uma vai ter um tamanho menor, diferente, portanto, das outras células subsidiárias. Observem esta célula subsidiária aqui, ela tem um tamanho menor que as outras, por isso é estômato anisocítico. O estômato graminoide, vocês já conhecem, tem as células guardas em formato de halteres e essas 2 células subsidiárias próximas. Muito fácil de descobrir. E um outro tipo, que é o anomocítico, é uma característica bem peculiar. Esses estômatos têm células guardas com um padrão idêntico aos das células subsidiárias. Ou seja, pela forma você não consegue diferir uma célula da epiderme da célula subsidiária. Mas, claro que a função é distinta das células subsidiárias em relação às demais células. Esse é um exemplo. Deu para entender? Vamos lá, então.
Funções das paredes das células guardas. Bom, essas paredes das células guardas apresentam um espessamento maior na parte mais interna dessas células reniformes, aqui destacadas numa cor mais escura. Então, essas paredes são mais espessadas que as das outras extremidades, que estão associadas a esse movimento de expansão, controlada osmoticamente. A mesma coisa para os estômatos graminoides. Nós temos a porção mais externa, mais delgada, e a porção mais interna com paredes mais espessadas, que também tem relação com a abertura e o fechamento estomático. E a importância das células vizinhas, vocês conseguem visualizar? Bem, elas também estão associadas ao controle osmótico de expansão e contração celular associado à abertura e fechamento dos estômatos. Contribuem também como se fosse mais uma estrutura promovendo essa abertura e o fechamento estomático a partir de reações metabólicas na sua porção citoplasmática. Importante destacar também que a importância das células vizinhas ou subsidiárias ainda é bastante verificada, bastante pesquisada. Existem ainda algumas dúvidas sobre essa atividade, essa contribuição na abertura e fechamento dos estômatos. As folhas podem ser classificadas anatomicamente quanto à presença dos estômatos. Nós temos as folhas anfistomáticas, são aquelas que têm estômatos nas duas faces, as faces abaxial e a face adaxial. Quando tem somente na face inferior ou abaxial, a folha é considerada hipostomática. Essa palavrinha aqui. Quando tem somente na face superior ou face adaxial, a folha é considerada epistomática. Este termo. Bom, claro que você não pode considerar uma espécie com folha hipostomática ou epistomática ou anfistomática, observando somente uma folha. Você tem que observar um número substancial de folhas para poder definir, assim como um variado número de indivíduos, para você determinar se a planta tem folha anfistomática, hipostomática ou epistomática. Aqui, por exemplo, nós temos a disposição dos estômatos num corte paradérmico, que é utilizado também para verificar a presença dos estômatos, e aqui um corte transversal, evidenciando estômatos nesses círculos verdes, somente na face de baixo. Logo, trata-se de uma folha hipostomática. No caso, também é um corte transversal da espécie de ficus, onde nós encontramos o cistólito, aquele cristal de carbonato de cálcio que nós vimos no começo da aula. No tecido de revestimento, além dos estômatos, nós também podemos encontrar os pelos, os tricomas, que vão dar uma característica mais aveludada para essas folhas, por exemplo, ou a ausência deles também. Bom, mas quando eles estão presentes, nós temos que considerar as funções dos mesmos. Essas funções podem ser para evitar o aquecimento excessivo, evitar a perda de água, facilitar a perda de água, dispersão, flutuação, proteção contra a predação. Imaginem aí os pelos que liberam substâncias urticantes,
como espécies de cansanção e urtigas apresentam. Tem também tricomas associados à atração de polinizadores, fornecer substâncias adocicadas, carboidratos, e também tricomas associados à digestão, exemplo das plantas insetívoras que nós vimos em aulas anteriores, que liberam enzimas que vão degradar os insetos capturados. São essas as funções, vamos conhecer os tipos. Tricoma do tipo papila. São curtos e arredondados, como se fossem várias bolinhas na superfície da folha, encontrado também em regiões das pétalas. Quando você toca uma pétala de rosa, você não sente um aspecto aveludado? Por conta da presença dessas papilas numerosas. Tricomas simples e tricomas glandulares, um é o oposto do outro. Os glandulares, lógico, têm glândulas na sua base e estão associadas à liberação de substâncias. Já o tricoma simples não tem glândulas na sua base. Aqui embaixo nós temos exemplos de tricoma glandular e a sua formação, gradativas etapas de sua formação. Conforme o tricoma vai se desenvolvendo e a atividade das glândulas é promovida, as substâncias ficam armazenadas nessa parte mais de cima do tricoma, que tende a ficar mais expandida. E aqui na base nós encontramos as células glandulares. O tricoma simples geralmente tem esse aspecto afilado, já que não guarda substâncias, não há células em sua base, e também são conhecidos como tricomas tectores. Podem ser pluricelulares ou uma única célula, unicelular, consequentemente. Os tricomas excretores de sal ocorrem na espécie de Mangue avicênia. Observem aqui esta figura em vermelho. Nós temos o destaque para essa região dos tricomas excretores de sal. É só lembrar daquelas manchinhas brancas em algumas espécies do mangue. É o sal concentrado que foi liberado por esses tricomas. Pelos radiculares também fazem parte dos tricomas. São elongações das células epidérmicas da raiz que aumentam a superfície de absorção, bastante perceptíveis em células que iniciaram a sua germinação, em raízes jovens. Coléteres são tricomas especiais que secretam mucilagem no ápice de muitos caules. Tem esse aspecto aqui alongado, com células secretando carboidrato, mucilagem. Já os hidatódios secretam soluções aquosas que contêm ácidos orgânicos. É o fenômeno da gutação, também popularmente conhecida como orvalho. O orvalho que nós observamos pela manhã é resultante de atividades que ocorreram durante a noite no metabolismo da planta. E geralmente o orvalho se concentra nas extremidades das plantas, das folhas das plantas, porque lá que nós vamos ter os poros, onde vai haver a secreção dessas substâncias aquosas. Tem também um tricoma muito peculiar, que lembra uma escama, esse aqui do meio. Nós observamos na vista paradérmica, de frente. Tem esse aspecto de escama e foi encontrado numa epífita, uma bromélia de região de Restinga. É conhecida como tilandízia. Observem como essas escamas, esses tricomas em forma de escama ficam
dispostos na epiderme foliar. Aqui, num corte transversal, essas partes coradas em vermelho corresponde ao tricoma em forma de escama. Aqui é a região da lâmina com seus tecidos, um corte transversal. No detalhe, mostrando a disposição das escamas, que geralmente estão acima, numa porção próxima e acima dos estômatos. Logo, estão associadas a evitar a perda de água excessiva, já que os estômatos também, a partir de sua abertura e fechamento, promovem a perda de água. Então, seria uma característica adaptativa para essas plantas da região da restinga. Mais microscopia em varredura, mostrando tricomas, tricoma tector e secretor. Estrutura captada, ou seja, arredondada, acumulando substâncias, característica de tricoma secretor glandular, que é a mesma coisa. Já o tricoma tector é o oposto, não tem células glandulares na sua base. Geralmente é afilado, não tem essa porção captada na parte de cima. Aqui um coléter, que também secreta substâncias de mucilagem, encontrado em ápices caulinares, geralmente. Olha só o esquema. Como esquematizar um tricoma secretor? Bom, nós vamos ter células da base, células da haste, as células secretoras, que ficam perto dessa porção basal, e essa parte é a cavidade subcuticular, que armazena a substância em questão, que pode ser um óleo, pode ser um carboidrato, um composto lipídico, e conforme vai sendo produzido, vai dilatando essa parte apical, e por isso a cutícula fica elevada. Vejam aqui mais diversidade de tricomas. Tricoma estrelado, que é encontrado na era. Nós temos aqui tricomas secretores, em várias plantas com características utilizadas na fitoterapia, como o alecrim. Nós temos também tricomas secretores no gerânio, tricoma secretor na drosera, que é aquela espécie insetívora, está associada à digestão desses insetos capturados. O tricoma urticante, que vai produzir a substância que vai dar aquela sensação de queima, presente na urtiga, por exemplo, no cansanção também. Fica uma gotícula lá em cima, como se fosse um canalículo, uma agulha, que quando tocada, libera essa secreção. Isso ocorre também no cansanção. Cuidado quando estiverem no campo, hein?